E aí, galerinha do primeiro ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Para quem não se lembra, eu sou a professora Emanuele e nós já temos trabalhado juntos alguns exercícios de matemática há algumas semanas. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre medidas e os objetos que nós usamos para medir as coisas, tá bom? Vamos lá? Medindo comprimentos. Veja como o Marcelo fez para conferir se o teclado do computador da sua irmã cabe em sua mesinha. Olha só, gente, esse aqui é o Marcelo e ele precisava levar o teclado da irmã dele lá para a mesinha dele. E aí ele pensou, o que será que eu posso usar para medir que eu posso usar aqui e lá que seja do mesmo tamanho? Aí o Marcelo pensou e ele decidiu usar 3 lápis para medir o teclado. Então ele foi lá, pegou o lápis e mediu o teclado dele com o lápis. Ai, prof, mas ele poderia ter usado uma régua. Sim, talvez ele pudesse ter usado uma régua, assim como essa. Mas e se ele não tinha uma régua lá? Ele precisou improvisar, usar o material que ele tinha. Então ele colocou lá um lápis ao lado do outro. E o tamanho do teclado deu quando ele completou 3 lápis, olha só. Aí, com esses mesmos 3 lápis, ele foi lá na mesinha dele verificar se caberia. Então, ele foi, mediu o teclado, deu 3 lápis. Pegou os 3 lápis, colocou em cima da mesinha dele para ver se dava, ó. Olha só. Aí, o Marcelo colocou ali. Será que o teclado coube na mesinha dele? Será que os lápis aqui deram certinho? Eu acho que não, porque olha só, tem um pedacinho do lápis sobrando aqui. Isso significa que o teclado da irmã é maior que a mesinha dele. Então, eu não sei se o Marcelo pode levar ali. Mas, prof, o Marcelo poderia ter usado canetinha e caneta também? Poderia, desde que ele usasse a quantidade necessária para dar o tamanho que ele precisava, certo? Olha só. O teclado cabe na mesinha do Marcelo? Vamos dar uma olhadinha lá, olha só. Será que o teclado coube aqui na mesinha do Marcelo? Se você respondeu que não, acertou. Porque olha só, sobrou lápis aqui, sobrou aqui. Isso significa que o teclado também ficaria sobrando. Então, ele ficaria maior. Então, não dá para colocar na mesinha. O teclado é maior ou menor do que a mesinha? Olha só, se o teclado tem esse mesmo tamanho dos 3 lápis, significa que o teclado é maior que a mesinha, certo? Então, por isso que não daria para colocar lá. Para medir comprimentos, é comum usar partes do corpo. Prof, como assim? Deixa que a prof explica, olha só. Podemos usar o palmo. O que é o palmo? Olhem, observem essa figura. O palmo é a distância que vem da pontinha do polegar até a pontinha do dedinho com a mão aberta. Aqui, ó. Essa parte aqui é a medida de um palmo, olha só. Mede o palmo da minha mão. Mas, prof, as mãos têm tamanhos diferentes. Os palmos também têm? Sim. Por isso que o palmo, ele não é uma medida exata. O palmo, ele é uma medida que varia, porque todo mundo tem uma mão diferente da outra, né? A minha mão é de um tamanho, a mão de vocês é outra. Então, se eu contar aqui, quantos palmos dá esta régua? 1, 2. Uma régua de 30 centímetros para prof dá 2 palmos. Mas pode ser que de vocês dê 3 palmos, porque a mão de vocês é menor. E para contar o palmo, a mão precisa estar bem abertinha. Olha só, não posso colocar assim, ó. Tem que ficar abertinha. Nós também podemos usar os pés para medir. Olha só, coloca um pezinho na frente do outro, igual está a figura, e conta os pés. Mas, prof, o pé das pessoas também tem tamanhos diferentes. Exatamente, por isso que quando nós precisamos medir com os pés, não é uma medida exata, porque pode mudar. A quantidade de pés que dá o meu não é a mesma quantidade de vocês. E também podemos medir usando o passo. Mas, prof, como assim o passo? Conta o passo, olha só. Vai lá, coloca a perninha uma na frente da outra.
E o passo também não é uma medida exata, porque também varia de acordo com o tamanho da perna de cada um, certo? Para medir o comprimento da sua sala de aula, você usaria o palmo ou o passo? O que vocês acham? Pensa um pouquinho. A sala de aula, ela não é muito pequena. Se eu for medir com o palmo, eu posso, mas eu vou demorar muito mais tempo do que se eu for medir com os passos, que é só eu ir caminhando. E para medir a largura do quadro de giz? O quadro de giz ou o quadro branco, que é aquele que nós temos lá na nossa sala, também nós poderíamos usar o palmo, porém ia demorar bastante. Só que o passo a gente não poderia usar, porque não dá para colocar o quadro no chão, a não ser que a gente meça a parte de baixo dele, certo? E aí, pessoal, vocês conseguiram entender que existem essas medidas que nós usamos, as partes do corpo, mas elas não são exatas. Existem outros materiais que nós usamos para medir, que nós vamos ver na nossa próxima aula e também fazer alguns exercícios. Eu espero vocês daqui a pouquinho. Vamos lá?